Bom, o que nós falamos? Falamos tópicos da prova, poderes instrutores do juiz, princípios, ok. Falamos de prova prestada, ok. Paramos aqui, né? Vamos falar de presunções. Presunções. Bom, então vamos lá. Bom, vamos falar então de fatos que não dependem de prova, né? Que ficou faltando. Ficou faltando falar dos fatos presumidos, as presunções. Até dei um exemplo para vocês na aula passada da questão da investigação de paternidade, né? Foi o entendimento do STF, bastante interessante. Falando que é possível ao suposto pai que ele se recuse a fazer o exame de DNA, mas ele vai ter contra si o ônus da prova, né? Contrário, porque ele vai ser presumido o pai. Então é disso que eu gostaria de falar sobre isso, né, hoje, que vem a ser então a presunção, né, como que ela trabalha, e então esses pontos que nós vamos desenvolver agora, tá? Então nós vamos ter a presunção omnis, que é tendo em vista o raciocínio dedutivo que as pessoas fazem, e nós vamos ter a presunção legal, né, as presunções legais, que é por força de lei, tá? Então é bem interessante a análise desse ponto, tá? Ônus da prova, que já foi, distorção dinâmica já foi, isso aqui é interessante, mas eu já vou voltar agora mesmo. Bom, vamos falar de presunção omnis. Daqui a pouco eu vou entrar em indícios. Porque nós temos uma questão muito interessante, porque as presunções, meus queridos, vocês devem ter percebido, que elas têm uma grande utilidade, uma grande importância, né, para o direito probatório. Porque elas são regras jurídicas, as presunções, que impõem que se leve em consideração a ocorrência de um fato. Então, uma imposição da consideração de que um fato aconteceu. Então, é um resultado de um raciocínio lógico, né? A presunção omnis, né? Em que nós estamos diante de um fato provado no processo, você tem um fato provado, e por dedução, você chega ao descobrimento de um fato não provado. E aí que está o ponto. O indício é o ponto de partida da presunção. Porque é por meio do indício que você vai dar início ao raciocínio da presunção. Então, olha só, e nós trabalhamos com isso o dia inteiro, o dia todo, né? Se eu chegasse aqui com uma camisa branca na minha casa, fosse trabalhar, camisa branca, chegasse aqui com uma marca de batom na lapela, o que você acha que a minha esposa ia pensar? Presunção. Você tem um indício, que é um fato provado,
presta atenção nisso, que é uma marca de batom, né? Na camisa. O fato provado. E por raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, você chega a uma conclusão de um fato não provado. O fato não provado mas que você consegue deduzir, que houve alguma coisa. Houve alguma infidelidade, nesse exemplo hipotético que eu dei, né? Agora, se foi só um abraço, foi um beijo, foi algo mais, não se sabe. Apenas que você, por raciocínio dedutivo, né, você chega a um fato não provado. Então é bem interessante. E o indício, então, ele é o ponto de partida da presunção homines, né? Então, nós vamos partir dessa prova indiciária, por exemplo, a marca de batom, e nós vamos dali extrair um raciocínio que vai obviamente influenciar na convicção judicial. Marca de borracha no chão, né? Então você tem ali um fato provado, né? Uma marca de borracha, que vai te levar à consideração, a deduz por dedução lógica, de que houve ali, o carro estava, por exemplo, em alta velocidade, e que ele fez uma frenagem brusca, né? Então, dá até para calcular pela a distância da borracha no chão, dá até para você calcular a velocidade que ele estava. Teve até um caso desses, há um tempo atrás, meu ex-sócio, hoje ele está em Goiânia, a família dele é de lá, mas eu tive um sócio que ele estava entrando no escritório com o carro dele, e aí viu um rapaz, uma moto, dessas motos esportivas, né, estava lá em alta velocidade, e ele acabou batendo no carro do meu ex-sócio. E pela marca de frenagem no chão, né, ele também era advogado, né, obviamente, e ele conhecia muita gente, que ele era delegado da Receita Federal e aposentou-se. Ele conhecia Deus e todo mundo, né, delegado da Receita Federal, você já imaginou, né, meu amigo? E ele ligou para um amigo dele, que era perito, e pediu para ele ir lá para fazer a medição da marca de borracha no chão. E conseguiu detectar, pela marca de borracha, a perícia particular que ele pediu para fazer, que o cara estava 95 por hora, alguma coisa assim, 96 por hora, algo assim, na Leopoldino de Oliveira. Na Leopoldino de Oliveira, que é o escritório lá. Então, olha que interessante, né? Agora, como é que se liga um ponto com o outro, né? Nós temos as chamadas máximas da experiência. Máximas da experiência, então, são as noções, né, que vão refletir o raciocínio das pessoas, né? Então, porque tendo em vista inúmeros acontecimentos semelhantes e que autoriza, por raciocínio indutivo, né, a convicção de que as coisas vão se dar de uma certa forma, né? Então, prospecções, né, para o futuro. Por exemplo, se você chega um dia como hoje, mesmo com pandemia, né, presume que as praias estão lotadas, máximas da experiência. Nós, professores, a gente sempre presume que os alunos estão desinteressados numa aula na sexta-feira, ou com pouco interesse, especialmente se a aula for no segundo horário, né? O rendimento é baixíssimo, baixíssimo. O brasileiro, ele tem uma antipatia, né, muito grande com a sexta-feira. Tem um Então, problema de sextou, né, professor? eu acho que esse meme do sextou, acho que piorou as coisas. Com certeza. De manhã já sextou. Exatamente. Eu acho que piorou bastante as coisas, né? Então, outra, máximas da experiência, se é dia de prova, se é véspera de prova, né? Presume que os alunos vão estar mais interessados, a faculdade vai estar cheia, né?
um dia de não prova, ou pós-prova, uma sexta-feira, pós-prova, os alunos já fizeram todas as provas, não tem mais pontos para serem distribuídos, presumimos que a faculdade vai estar vazia, então a gente trabalha com isso o tempo todo, com raciocínio de presunção, né? Então, a todo momento a gente faz isso. Então, as máximas da experiência, então, a gente, por isso que fala experiência, porque são práticas reiteradas, acontecimentos semelhantes ao longo do tempo, que vão fazer com que se autorize um raciocínio indutivo, né? Se forma uma convicção para um raciocínio indutivo. Então, bom, quanto mais quente, presumo que as vendas de ventiladores deve estar alta, deve estar em falta de ar-condicionado, ou o preço deve estar muito mais alto. Né? Eu nem fui fazer a pesquisa, mas já estou presumindo, conforme as máximas da experiência. Em compensação, roupa de frio deve estar preço de banana, né? Então, são, por tendo em vista esses comportamentos reiterados, né? Então, a gente acaba presumindo situações. Então, quando se fala em máxima da experiência, então a ideia é de quê? É de considerar, meus amigos, o que costuma acontecer em situações normais. Então, e nós temos vários ditos populares, né, que trabalham com isso. Onde a fumaça, há fogo, né, é um muito famoso. Né? Então, a gente trabalha demais com isso. Quando a gente fala em presunção, eu lembro de uma frase do Pontes de Miranda. Ele falava o seguinte: Pontes de Miranda foi o maior jurista que o Brasil já teve, né? Ele falava, olha, a presunção, você valoriza o que mais acontece e descarta o que menos acontece. Então, o raciocínio por presunção é dessa forma que se dá. E nos processos judiciais isso acontece demais. Acontece demais. Até mês passado, eu fiz um recurso, foi um dos recursos mais duros que eu fiz, porque os magistrados estavam trabalhando com presunções o tempo todo. Os magistrados, eles presumem que o Ministério Público tem sempre razão. Você, quando você estiver advogando, se você não for para o Ministério Público, você vai ter muita dificuldade. E o Ministério Público costuma ter muita facilidade também, porque eles, primeiro, eles têm contato direto com os juízes. Muitos deles acham mais até acima dos juízes. Né? Eles acham que eles podem ter boas relações de amizade, os advogados não podem. Sendo que eles são partes. Né? Os juízes, muitos deles, se não quase todos eles, partem do pressuposto que aquilo que o Ministério Público fala é verdade. Presunção. E dependendo do advogado, e aí a fama também que você vai querer ter, né, na sua vida, você tem que refletir sobre isso, porque tem advogado também que é tão caloteiro, pilantra, e age de má fé, e às vezes você bate o olho na petição dele, você já fica com aquela má vontade, né? Você já fala, lá vem. Né? Por mais que às vezes eu esteja falando seriamente, né? Às vezes você acaba ficando com o pé atrás. Os juízes também são a mesma coisa, né? As presunções. Eles agem da mesma forma. Né? Então, se nós temos um pé atrás com quem age de má fé, os juízes também são. Se a gente costuma dar crédito para determinadas pessoas, eles também dão. Né? Então, é até uma questão importante para você mentalizar quando da sua escolha profissional. Né? Que profissional que você vai querer ser? Né? Então, o que é levado a sério quando é falado, ou aquele que você presume que ele só faz balela, ou fala balela. Então, essas máximas da experiência, então, elas atuam a todo momento, né, e acabam por influenciar, né, a tomada de decisões judiciais. Então, isso é um ponto de amarração extremamente interessante e importante para você mentalizar. Né? Eu falei bastante aqui de indício, né? Então, porque você parte do indício, é um ponto de partida da presunção, né? E aí, né? O Código de Processo Civil ele não fala o que vem a ser um indício, ele não conceitua indício, né? Eu até trouxe aqui para vocês
que vem a ser um indício. Cadê o slide anterior? A melhor conceituação de indício, curiosamente, vem dos códigos de processo penal, especialmente o militar. O militar. Pasmem, como diz o Antônio Ricardo, né? Então, olha o Código de Processo Penal fala, é uma circunstância conhecida e provada em que há relação com o fato e que autoriza, por indução, a concluir-se a existência de uma outra ou outras circunstâncias. Igual eles fazem lá muito teste de balística, né? Pela forma como a bala, por exemplo, entrou, né, no corpo da pessoa, dá para se averiguar se o tiro foi a queima-roupa, se o tiro foi lateral, se o tiro foi à distância, né? Eles conseguem então, averiguar, apurar esse fato. Eles trabalham muito, então, com indícios. Então, eles vê lá, marca preta, chamuscada na pele, né? Presume-se, então, né, que aquilo foi um tiro a queima-roupa, né? Então, ou seja, tem lá uma marca de fumaça, de queimado na pele, queimado. Então, é uma circunstância conhecida e provada. Ok. Que há uma correlação com o fato morte, não é? E por indução, então, eles vão concluir a existência de uma circunstância. Olha, como há essa presença da queimadura, né, do lado da entrada da cavidade, né, da bala, então foi a curta distância, ou a queima-roupa, conforme o número de chamuscamento ali que tem, né, queimadura. Então eles trabalham muito com indícios, a todo momento, né? Outro ponto, o Código de Processo Penal Militar, que eu acho que tem o melhor conceito, né, que ele fala, indício é uma circunstância ou fato que é conhecido e provado que se induz a existência ou de outra circunstância ou fato de que não se tem prova. Não se tem prova. Pega esse exemplo que eu te falei da marca de batom, né? É um fato, por exemplo, conhecido e provado, tá lá a marca de batom, né? Que se induz a existência de uma circunstância ou de um outro fato, por exemplo, uma traição. Não se tem a prova da traição. Se foi beijo, se foi relação sexual, que tipo de relação que foi, você não tem essa prova. Mas que você, por raciocínio indutivo, você vai chegar à conclusão de que houve aquela traição. Então, é bem interessante este conceito do Código de Processo Penal Militar, né? Então, voltando lá naquele outro, olha o que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, são as presunções homines. Por que fala homines, né? É porque é feita pelo homem. Então, é do caso a caso em que se leva em consideração a ocorrência de um determinado fato. Então, ele vai analisar caso a caso, verificar ali os indícios que tem ali naquele caso, e por raciocínio dedutivo, raciocínio lógico, ele vai chegar a uma conclusão, né? Então, e essas máximas da experiência, né? Até coloquei um conceito aqui, né, para vocês, que é bem interessante, né? Que, olha aí, ó, são noções que refletem o reiterado perpassar de uma série de acontecimentos semelhantes, autorizando, mediante raciocínio indutivo, a convicção de que, se assim costumam apresentar-se as coisas, também devem elas, em igualdade de circunstâncias, apresentar-se no futuro, né? Então, as máximas da experiência, né, fazem com que você presume, né? Larissa, outro dia eu estava vendo você postar, a Larissa Quirino, você estava postando lá no treino, né? Você é personal trainer, né? Quando a pessoa está começando agora a atividade, né? Imagina que a pessoa chega e fala, olha, eu estou a malhar há 6 meses sem malhar. O que você vai presumir pelas máximas da sua experiência? Que aquela pessoa vai ficar dolorida, então não pode forçar muito, não é isso? Que tem que fazer um treino um pouco mais leve e aumentando gradativamente, não é isso? E que é normal que na primeira semana você fique cheio de dores, não é verdade? É. Então, máximas da experiência, né? Você já teve vários outros acontecimentos semelhantes a esse que vai te autorizar, por raciocínio indutivo, então, você formar uma convicção, né? De que
qualquer pessoa que apareça lá, qualquer aluno novo que apareça lá, que não tem atividade física constante, que está tentando recomeçar uma atividade física, que você vai ter que ir devagar e que é normal que na primeira semana ele sinta dores, né? Raciocínio por presunção. Presunção, né? E você chegou a esse raciocínio por presunção, tendo visto as máximas da experiência, né? Isso acontece com todo mundo, né? Então, é raro você ter alguém que não apresente esse tipo de circunstância. E olha só a presunção, aquele conceito que eu te falei do ponto de Miranda. Você valoriza o que mais acontece e descarta o que menos acontece. Você descarta a hipótese de não ter dor. Das pessoas não terem dor. Vai ser raro ela não ter dor, né? Então você acaba descartando essa possibilidade. Então o que mais acontece é as pessoas terem dor, né? Então Exato. você tem que ir de forma mais gradativa, não é verdade? Então o raciocínio por presunção é assim. Ele se dá dessa forma. Então você valoriza o que mais acontece e descarta o que menos acontece. É bem interessante essa forma de raciocinar. E perceba, a gente. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas a vida, nossa, é toda assim. Né? Toda assim. Então, se você chega, por exemplo, eu baseado nisso, por exemplo, quando eu vou dar aula para uma primeira turma, quando a turma não me conhece, eu geralmente vou de terno. Vou de terno, vou de gravata, barba feita, né? Vou tudo arrumadinho, porque tem a questão da primeira impressão que fica. E tem muita gente que trabalha com essa lógica, não é? De que o professor de direito, se tiver que ser respeitado, o advogado tiver que ser respeitado, tem que ser bem vestido, aquela coiseira toda. Tem gente que liga muito com a aparência, né? E de fato isso acontece. Tem a teoria dos viés cognitivos, que é muito interessante também, se vocês tiverem interesse, né? É uma análise muito interessante dos viés, das propensões cognitivas que as pessoas têm. E isso acaba influenciando aqui também, né? Então, isso é do dia a dia nosso, né? A gente agora está aprendendo uma série de máximas da experiência de ordem técnica, né? Porque nós temos a máxima da experiência social, são práticas corriqueiras do âmbito social, e nós temos as máximas da experiência técnica. Por exemplo, olha, o forno de micro-ondas é para se aquecer alimentos, não é para colocar animais para secar. Uma piscina, se eu for entrar na piscina, a imensa maioria dos celulares precisam ficar de fora da piscina. Eu não posso pular na piscina com o celular no bolso, senão o celular vai estragar. Mesmo que ele seja prova d'água, às vezes ele é mal fabricado, há um risco de deterioração. Máxima da experiência técnica, né? Então, e a gente está vendo aí, né, também, às vezes você está num ambiente lá, você começa a tossir demais, ou espirrar demais, as pessoas já te olham torto e falam assim, será que ele tem Covid? Será que não? Né? Começaram a medir a temperatura das pessoas, né? Porque se a temperatura estiver elevada, é um indício, né? É um indício, de um fato provado, que por raciocínio dedutivo, você pode demonstrar que a pessoa está com Covid-19. Então, nós temos também, isso está sendo bastante aperfeiçoado aí, né, do que vocês estão vendo, né? Pedro, isso parece absurdo, mas teve uma ação nos Estados Unidos, eu vi essa notícia, eu fiquei, assim, de cair da cadeira, né? A pessoa entrou com uma ação alta de indenização contra o fabricante de micro-ondas, porque lá no manual não falava, olha que tristeza, o manual não falava que era proibido secar animais em micro-ondas. E a maluca colocou o gato no micro-ondas para secar. E o gato, não queria nem imaginar o que aconteceu com o gato. Veio a óbito. Um absurdo. Não, um absurdo. Mas isso foge à lógica não é é do senso comum. Exato. Né? Mas é o senso comum. Você não precisa estar escrito manual. É o que a gente chama aqui em direito de máxima da experiência. Nossa Senhora. Engraçado. Isso é louco. O gato, isso é cruel.
Horror, né, Larissa? Que horror. Né? Horrível. Pelo amor de Deus. Então, mas olha que loucura. Ela teve a coragem de entrar com uma ação lá nos Estados Unidos, porque no manual não falava que não pode pôr animais para secar. Olha que bizarro, né? É mais que horror, né, Larissa? É bizarro, é bizarro. Muito. É uma coisa assustadora. Né? Ela tinha que ter perguntado onde que era indicação de uso, né, para poder colocar, onde estava escrito que era indicado o uso para colocar o animal no micro-ondas para secar. Você tem que fazer a pergunta reversa nesse caso. Mas Exato. aí a pessoa está querendo fugir como é que fala? Da pena, porque a maus tratos animal é crime, né? Aí ela usou essa desculpa também. Sim. Eu não sei o contexto que foi ali, né? Mas é uma boa saída, sim, claro. Interessante. Então, nós temos questões também de ordem técnica, né? Que é o Pedro usou uma expressão muito interessante, senso comum. Senso comum é máxima da experiência. A gente chama aqui de senso comum, Pedro, de máxima da experiência. Ok? Então, isso influi na tomada de decisões. Tá? Isso é um fator bastante importante na tomada de decisões por presunção, né? Então, é uma questão que você precisa mentalizar e tudo, e o magistrado ele vai levar isso em conta, né, quando ele for decidir, né, meus amigos. Mas é cada uma, né, enfim. Lá nos Estados Unidos tem muita ação bizarra, né, como essa, né, tem muitas lá, eles judicializam tudo. Enfim, seria de câncer de má fé, né, aqui para nós. Bom, eu trouxe aqui, então, algumas hipóteses também, né? Tem uma distinção, né? O Fred Dier faz uma distinção entre presunção e ficção. Eu acho interessante essa questão da ficção e da presunção, porque é o seguinte, a presunção, o fato aconteceu, o fato acontece. Só que ele aconteceu e ele está sendo presumido pelas partes, né, da sua ocorrência. Eu não tenho a prova cabal. Mas eu tenho um indício de que, por raciocínio dedutivo, raciocínio lógico, me faz a conclusão, chegar à conclusão de que aquele fato aconteceu. Okay? A ficção é o oposto. Ficção, o fato não aconteceu. Mas que, para o direito, vai ser tido como se tivesse acontecido. Né? Então, é curiosa essa distinção entre presunção e ficção. Aquela questão que eu te falei do STF, né? Do cara não ter feito o exame de DNA, né? É uma presunção ou uma ficção? Ele é presumido pai ou ele é considerado pai por ficção? Né? A gente só vai saber se é um ou é o outro se ele fizer o exame de DNA. Como ele não fez, né, eles deram o nome de presunção, né, presumido. Então, é interessante essa constatação, meus amigos, porque isso é uma fonte, né, probatória, isso influi na tomada de decisões. Né, então, a presunção, né, então são fatos ali, né, que servem, né, para provar, né, alguma circunstância, né. Então são questões secundárias, mas que vão afetar o desenvolvimento da atividade probatória. É bem interessante. E lembre-se do contexto que a gente estava falando. Fatos que não precisam ser provados. Aqueles cujo favor milita uma presunção, né, de existência, presunção de existência, presunção de veracidade. Então, essas presunções, né, também são muito interessantes no desenvolvimento da atividade probatória.
Agora, nós temos outra classe de presunções, que essa aí que eu te falei é a presunção omnis. A omnis, né, então é por raciocínio que as pessoas fazem a todo momento, tendo em vista um indício. E conforme eu gostei da expressão do Pedro, senso comum, né, as máximas da experiência. Ok. Só que nós temos também as chamadas presunções legais. Presunções legais, deixa eu ver se eu acho ela aqui. É tão sutil aqui o meu... alguns exemplos aqui de ficção jurídica. Nós até trabalhamos aqui, né? De ficção jurídica. A citação por hora certa. E a citação por edital. Lembram? A citação por hora certa. O oficial não encontrou o réu. Mas que, por direito, ele vai ser considerado que tivesse sido encontrado. Ficção jurídica. Olha aí, o fato não aconteceu. Mas que, por direito, para a lei, é considerado como se tivesse acontecido. Então, isso não é uma presunção, isso é uma ficção. Ficção jurídica. Se o fato não aconteceu, mas que ele é tido como considerado como se tivesse acontecido, é ficção jurídica. Então, isso que eu acho interessante, esse posicionamento do Fred Diego. Nós temos também as chamadas presunções legais. Presunções legais. Quando se fala em presunção legal, nós estamos falando, então, de situações em que a lei impõe que aquele fato seja presumido, que aquele fato seja considerado verdade. Verdade. Ok? Só que aí nós temos duas categorias, meus caros. As presunções absolutas e as presunções relativas. Quando eu falo em presunção absoluta, ela também recebe essa expressão aqui, iure et de iure, né? E aqui que está o ponto de amarração que você precisa mentalizar. Não admitem prova em contrário. E isso é muito interessante. Não admitir prova em contrário, isso afeta sobremaneira o ônus da prova, né? Então, é muito interessante essa consideração. E a lei que está impondo. E a lei que está impondo. E olha alguns exemplos que o Fred Dier trouxe aqui para nós, né? O país que recusa seu cumprimento de carta rogatória. Nós vamos ter a presunção absoluta de inacessibilidade para efeito de citação por edital. É o seguinte, o que significa isso? Lá na citação por edital, é quando o réu está em lugar incerto não sabido. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, eu não sei do paradeiro dele. Se o réu está no exterior, estrangeiro, eu posso pedir, então, a expedição de uma carta rogatória. A rogatória é um meio de comunicação entre judiciários de países diferentes. Se vocês tiverem interesse, lá no YouTube, eu tenho uma aula no meu YouTube, eu tenho uma playlist lá sobre direito internacional privado, eu estou dando aula disso lá para o 10º período, e eu explico isso em mais de uma hora. Eu explico a carta rogatória. Mas, basicamente, que resumidamente, a carta rogatória, então, você solicita para um órgão judiciário estrangeiro para que ele cumpra uma medida judicial. Por exemplo, informações sobre sigilo bancário, sigilo fiscal, citação do réu, né? Intimação, penhora de bens, enfim. Né? A gente viu lá na Lava Jato, né? no caso Mensalão, se não estou enganado, acho que foi a Lava Jato. Eles pediram uma rogatória lá para a Suíça para bloqueio de bens, né, daqueles envolvidos lá na Lava Jato. E conseguiram. Porque o Brasil tem relações diplomáticas com a Suíça, né, Confederação Helvética. E então, um dos requisitos para que a carta rogatória seja passível de execução é que haja relações diplomáticas entre os países. E havendo, ok, vai cumprir a medida, né, e nós vamos ter, então, o que se espera, a efetivação. O problema, e aí está o exemplo, é que quando
o determinado país se recusa a cumprir a carta rogatória, aquela solicitação que foi feita. E se for uma carta rogatória envolvendo a citação de um réu, por exemplo, os brasileiros têm direito de ser tratados igualmente com os cidadãos portugueses, né? Por causa do artigo 12 lá da Constituição. O Brasil trata igualmente como brasileiros os portugueses, e os portugueses têm que tratar como, né, nacionais, né, equiparar, né, os brasileiros. Então, muitos brasileiros estão indo para Portugal. Desculpa. Falei muito tempo sem respirar. Engasguei. Então, vocês devem ter reparado que muitos brasileiros estão indo para Portugal. Imagina, você vai querer expedir uma carta rogatória para citar alguém que está morando em Portugal e o governo português se recusa a cumprir, né? Então, havendo a recusa no cumprimento de uma carta rogatória, vai ter presunção absoluta de inacessibilidade. E logo, é possível, então, ao autor da ação pedir a citação por edital. Edital. Então, porque a citação por edital está em lugares certos, não sabido, ou em algum lugar inacessível, né? Então, uma presunção de inacessibilidade. Presunção absoluta. Então, o juiz verificando isso, o juiz não vai poder se recusar a deferir a citação por edital. Ele tem que deferir. E se, de repente, a parte contrária aparece, apareci, né, e alega lá que ele pediu a citação por edital por má-fé, para ficar aquela multa, né? Então, se você pede por má-fé a citação por edital, você pode sofrer uma multa de 5 salários mínimos. Então, essa punição não vai poder ser aplicada, porque há uma presunção absoluta de inacessibilidade, se houver recusa de cumprimento da carta rogatória. E logo, autoriza a expedição da citação por edital, né? Muito interessante. Aqui saiu, ficou sem sentido. Se o advogado retira os autos, desculpe, os autos do cartório, processo físico. O que é isso? Presunção absoluta de ciência. É o que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar, de ciência inequívoca. Ciência inequívoca. Uma ciência inequívoca. Ele não vai poder falar, eu não sabia dessa decisão, desse despacho, desse documento. Sabia sim, você pegou o processo, levou, fez carga dele, levou para o seu escritório. Então, a retirada dos autos em cartório é uma presunção absoluta de ciência de todo o teor. Cuidado. Sim, isso é perigoso, né? Então, se é absoluta, cuidado, olha aqui, ó, coloquei de amarelo, não admite prova em contrário, né? Essa aqui eu acho maravilhosa. Impedimento do juiz. Todas as situações de impedimento do magistrado tem a presunção absoluta de parcialidade. Parcialidade. Então, não admite prova em contrário. Ou seja, se você está diante de um caso que o juiz é marido ou esposa, né, de uma das partes, né, filho, pai, né, enfim, esse parentesco mais próximo, né, presunção absoluta. Ou seja, já atuou naquele processo com uma outra função, né? Por exemplo, ele era advogado, depois passou um concurso para juiz, e acabou, o processo demora tanto, né, para se desenvolver, que acabou ele voltando para ele de novo. Só que ele já atuou naquele processo como advogado. Então, ele não pode atuar naquele processo mais, né, como juiz. Se ele já atuou como advogado, ele não pode atuar como juiz. Presunção absoluta de parcialidade. Absoluta. Só que aí vem o Supremo. Olha aí, Pedro. Interessante. Vem o Supremo Tribunal Federal e quebra nossas pernas, né? Com essa regra aí. Por quê? Nós tivemos o atual, acabou de deixar a presidência do Supremo, Dias Toffoli. Ele atuou como advogado, né, de vários dos acusados no mensalão. Estava lá o nome dele na procuração. Mesmo que ele não tenha de fato atuado, o nome dele estava na procuração. Aqueles 40 acusados lá, vários deles, o ministro Supremo Dias Toffoli tinha atuado como advogado, né? Ou pelo menos o nome dele estava lá.
que ele não poderia, depois ele foi nomeado ministro, né, ele não poderia atuar como um juiz da causa. E ele julgou. Ele não deu sequer por suspeito. Se ele atuou, ele está impedido. Esse é o ponto. Se ele atuou no processo, mesmo que a procuração, teve só o nome dele na procuração lá, mas ele não peticionou, não importa. Ele está impedido. Se não for impedido, ele é suspeito. Das duas, uma. Né? Porque a suspeição é diferente. É amizade e inimizade. Já vou comentar ela, que vou falar da presunção relativa. Já vou comentar. Mas olha, os casos de impedimento, então, não importa. Não adianta o juiz falar, mas eu sei separar as coisas. Não queremos saber. Você está julgando um caso, tem sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu pai, né? Não importa. Você está impedido de julgar aquele caso. Um outro caso do Supremo também, que ganhou notoriedade, que foi um escândalo. O Gilmar Mendes, a mulher dele é advogada, de um grande escritório de advocacia lá no Rio de Janeiro, escritório chama do Sérgio Bermudes, que é um processualista famoso, o escritório dele é grande lá, e tem também filial em Brasília. E a esposa do Gilmar Mendes é advogada desse escritório, né? Lá em Brasília. Então ela atua lá em Brasília representando o escritório. Tá, mas e daí? E daí que o impedimento, as regras de impedimento por parentesco, ela vai afetar o escritório inteiro. O escritório inteiro. Então, lá, o escritório de Sérgio Bermudes. Todas as causas que o escritório do advogado Sérgio Bermudes estiver patrocinando lá no Supremo, todos os recursos extraordinários que tiver no Supremo, em que esse escritório que está como o escritório patrocinador, todas as causas, o ministro Gilmar deve se abster de votar. Todos os demais ministros podem continuar votando normalmente. Agora, o Gilmar não pode. Por quê? Porque a mulher dele é advogada do escritório. Gera impedimento do escritório inteiro. Isso é muito interessante. Porque seria muito fácil burlar, né, meus amigos? Se não fosse assim, né? Imagina lá, né? Imagina meu pai, juiz, eu sou advogado, sou sócio lá do João Paulo, né? Eu e o João Paulo somos sócios. Aí, é só pôr na procuração, falou, João, ó, esse caso aqui caiu lá para a segunda vara, imagina que o pai seja juiz da segunda vara. Caiu lá para a segunda vara, né? Como você sabe, né? Do meu pai, que é o juiz. Vamos fazer o seguinte, a procuração vai só para você, só no seu nome. Tira o meu nome. Põe nem o emblema lá do escritório, né? Não põe. Põe um pedaço em branco, sem símbolos, né? E você que assina. Só que eu ainda sou sócio dele, né? Então, aí veio o CPC atual, 2015, e falou isso, olha, gera um impedimento, então, do escritório todo, perante aquele juiz só, certo? Então, imagina, meu pai é juiz, eu tenho uma causa, que caiu lá para a vara dele. Ele tem que declinar imediatamente, falar, olha, declinar e mandar para a vara substituta. O da primeira vara é substituto da segunda pelo da terceira, e assim vai, né? São só 5 varas, da quinta volta para a primeira. Né? Então, e assim vai. E o juiz tem que fazer isso de ofício. E percebam, não cabe prova em contrário. Né? Esse aqui é um ponto muito interessante, esse outro exemplo, né? Penhora do imóvel registrado na matrícula. Né? Fui lá e penhorei. Vocês vão estudar em execução, uma das melhores matérias de processo civil. Para mim é melhor. Aliás, o melhor está por vir para vocês, né? Que é recurso, que é no 6º período, e execução, que é no 7º. Eu dou aula de execução, também, mas lá na outra instituição, aqui eu dou aula só para vocês de recurso, internacional de manhã. É o seguinte, vocês vão ver que há o princípio da patrimonialidade, o devedor responde com o seu patrimônio, e nós temos o rol de bens impenhoráveis, entre eles o bem de família, né? E a concretização desse princípio da patrimonialidade se dá pela penhora.
A penhora é um ato processual executivo que vai buscar e apreender um bem e retirar da posse, né, da disponibilidade do devedor. Esse bem penhorado, esses bens penhorados, né, se você proceder o registro da penhora no cartório de registro, por exemplo, você penhorou um terreno, vai lá e registrou na matrícula do imóvel que foi feita essa penhora, vai haver uma presunção absoluta para terceiros. Quando está registrado, gera presunção absoluta. Não só a penhora. Qualquer fato que seja registrado na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Então, não poderia vir lá um terceiro e falar: eu comprei esse bem, eu não sabia que ele estava penhorado, eu estou de boa fé. Está de boa fé nada. Se estava registrado, você comprou após o registro, então você sabia. Se você não leu, é problema seu. Se você não leu. Mas que estava registrado, você comprou, por exemplo, no dia 20, foi registrado no dia 8, então o registro foi antes, foi antecedente. Né? Então, não tem como você alegar que estava de boa fé. Então, é bem interessante. O registro gera presunção absoluta de conhecimento. Tá? Então, são presunções que a lei impõe. E se é uma presunção absoluta, isso você tem que mentalizar. Não admite prova em contrário. Então, esse quadrado aqui é extremamente relevante para vocês. Tá bom? Entenderam isso aqui? Sim, professor. Vamos falar das presunções agora relativas. São muito interessantes também. A relativa é o oposto, meus amigos. A presunção é relativa. Se é relativa, admite produção de prova em contrário. É conhecido também por essa expressão iuris tantum. Iuris tantum. Iure é de iure, presunção absoluta, iuris tantum, presunção relativa. Falou que é relativo, então que admite prova em contrário. Tá? Então, aquela questão que eu disse para vocês, o STF considerou que o suposto pai que não fez exame de DNA é considerado o presumido pai. Presunção relativa. Admite prova em contrário. A questão que se coloca é a seguinte: o ônus é dele. A questão que se coloca é: se admite prova em contrário, a questão é de quem é o ônus de provar. Né? Então, esse é um ponto que você tem que mentalizar. Aquele exemplo que eu te dei da paternidade, então, se aquela pessoa imputada é presumida pai, então o ônus da prova de demonstrar que ele não é o pai, esse é dele mesmo. Ok? E olha só, algumas situações que eu trouxe aqui para vocês de presunções relativas. Muitas vocês já conhecem. Né? Declaração de hipossuficiência econômica. Então, quando você vai pedir uma justiça gratuita, né? Gratuidade da justiça, então você tem que fazer uma declaração. A famosa declaração de pobreza, né? Também conhecida como declaração de hipossuficiência econômica. Então, é uma presunção de hipossuficiência, sim, mas relativa. Relativa. Porque admite prova em contrário. Tanto é que nós temos, como meio de prova, um meio de desculpa de defesa, nós temos o incidente, né, da impugnação à justiça gratuita. Lá nas preliminares. Né, nós até comentamos sobre isso. Nas preliminares, primeira linha de defesa que é feita, né, pelo réu, então chama-se de preliminares, são defesas processuais, e uma das hipóteses que estão ali é você questionar a gratuidade da justiça. E olha aí, aquelas outras presunções que nós falamos. Presunção omnes, raciocínio dedutivo. Olha como a gente trabalha com isso o tempo todo. Você pode ir lá, por exemplo, no Facebook da pessoa, ou no Instagram, né, se for aberto, né? Até cuidado com isso, viu? Ele ficou lá, mês passado ele viajou para Paris. E ele fica postando foto do carro dele. O carro dele é uma BMW, um Audi, uma Mercedes. Sinal exterior de riqueza, meu amigo. Presume-se, então, que tem capacidade financeira.
Olha aí, presunção omnes. Você tem um indício, fato provado, e por raciocínio lógico, você chega à conclusão de um fato não provado. Por exemplo, ele postou que está passeando em Paris, logo você presume que ele tem capacidade financeira. Ele está o tempo todo andando com BMW, com relógio Rolex, com camisas do Dalina, camisas Aramis, são camisas caras, já estão na casa de R$ 400 cada camisa. É um criminoso, né? O vendedor chega e fala o preço, já fala, já até levanta as mãos, né? De tão caro que tá. Mas, enfim. É curioso, né? Então, você, por sinais exteriores de riqueza, você chega a presunções, né? Então, de capacidade econômica. E essas impugnações à declaração de pobreza, né? A justiça gratuita, melhor dizendo, a gente trabalha muito com presunção. Muito. Muito. Eu já fiz 2 impugnações, olha só, presta atenção nesse caso. Uma impugnação que eu fiz e deu certo, o cara postou no Facebook, para todo mundo ver. Ele postou uma foto de 2 motos. Uma moto custava 30 mil, eu fui averiguar a FIP. E agora tem aplicativo, você digita a placa, o cara às vezes dá bobeira, mostra até a placa, né? Você digita lá o número da placa, você é o número da FIP do carro ou da moto. Né? E a outra moto era de 60 mil reais. Então ele estava na dúvida se ele ia para a faculdade. Estava indo para a faculdade. Uma moto de 60 mil, uma moto de 30 mil. E pediu justiça gratuita. Ora, o cara que tem 2 motos, no valor global de quase 100 mil reais, ele tem capacidade econômica. Eu, mandei ver. Bati, pisei na garganta. Eu piso mesmo. Quando o cara tá de má fé, não tem dó, não. Podemos ter dó de quem age de má fé, não. Pois não. Aí essa questão da impugnação, da atestado de pobreza, né? É pela questão da sucumbência, que impugnando daria direito à sucumbência ou não? Também, mas não é apenas isso. Mas se é o autor e ele pediu justiça gratuita, e a justiça gratuita foi inquestionada, e o juiz acolheu, o juiz vai falar o seguinte para ele: recolha as custas. Então, sim. Revoguei a justiça gratuita, recolhe as custas, sob pena de indeferimento. Se ele não paga as custas, a ação dele é extinta, sem julgamento de mérito, e você ganha honorários. Exatamente, 10%. 10%. Perfeito. E sem maiores trabalhos, né? Porque sem discutir o mérito da causa, por questões formais, é uma defesa processual. Entendeu? É bem legal. Né? Perfeito. Se o cara não recolhe, né? Porque tem gente, Fábio, é interessante o seu questionamento, porque eu vejo muito isso, o cara quer fazer gracinha, quer fazer pedido absurdo, quando ele está protegido pela justiça gratuita. Até eu, meu amigo. Né? Igual o caso do gato. O caso do gato, aí eles pediram lá 30 milhões de dólares. É muito fácil pedir um valor milionário se eu estou pela justiça gratuita. Eu fico ali na expedição, o que a gente chama de fishing expedition. Pescaria. O cara tá na pescaria. Se pegar um peixão, pegou. Se não pegar, eu tô de boa. Né? Então. Mas essa questão aí dessa declaração também tá vergonhoso, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo quer assinar essa declaração e colocar lá no processo. Claro. Então, assim, tá muito na cara. Né? Igual o senhor estava falando aí. Muitas pessoas têm condição, sim, mas aí assina a declaração e coloca lá, né? De que não tem condição. Olha só, muito interessante a sua colocação, Fábio. O STJ, até 2010, eu até preciso dar uma olhada nisso, depois, se vocês puderem trocar uma ideia com o professor de penal, não sei com quem vocês estão tendo aula, a falsidade ideológica. Eu lembro que era o seguinte: o STJ admitia que se a impugnação à gratuidade da justiça fosse acolhida pelo juiz, o que o juiz tinha que fazer, Fábio? O juiz tinha que mandar tirar cópia dos autos e encaminhar para o Ministério Público. Para o Ministério Público denunciar, denunciar por falsidade ideológica.
que é falsidade ideológica? Eu vou até falar disso. Aliás, é a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre o incidente de falsidade. Que geralmente o incidente de falsidade é o quê? Falsidade material. O documento é falso, o documento foi adulterado, ou a assinatura é falsa. É o crime de falso. Tem um incidente aqui na teoria das provas, que é bem legal, chamado incidente de falsidade. Próxima aula, não perca, segunda-feira, né? Pois bem, e o STJ também admite para falsidade ideológica. Só que, peraí, se deu falsidade, é crime. Se é crime, tem que mandar tirar a cópia dos autos e mandar para o MP. O MP é o titular da ação penal. O que o STJ fez? Aí você acha que o Supremo é ativista? Você acha? O STJ é 10 vezes mais. O STJ é escandaloso. Ele chega e fala assim, olha, eu não gosto dessa lei, eu não vou aplicar. Ao invés de declarar que ela quer falar que aquela lei é inconstitucional, porque a lei é boa, horrivelmente você tem que aplicar. Ou você sendo juiz, ou você tem que declarar, ou você declara aquela lei inconstitucional e deixa de aplicar ela, ou então não, ela é constitucional, então você tem que aplicar. Você não pode deixar de aplicar uma lei porque você não gosta dela. Se fosse assim, eu não vou pagar imposto de renda mais, né, Fábio? É, lindo. Eu não vou pagar tributo, eu não gosto dessas leis que me impõem pagar tributo. Eu não vou de terno mais pro fórum, porque eu morro de calor, né? Então, eu detesto, eu gosto de bermuda, eu gosto de chinelo de dedo. Enfim, eu tenho um monte de terno, mas eu não gosto de usar. Eu tenho terno fechado, que eu nunca usei. Mas olha só, tanto que eu detesto. Mas olha só, meus amigos, eu acho que eu morri enforcado numa outra encarnação, porque eu tenho horror de gravata. Eu não ponho gravata de jeito nenhum. Só quando eu sou obrigado mesmo. Mas enfim, conversa fiada. Olha que curioso, o STJ falou o seguinte, que não é mais condição de procedibilidade, ou fato atípico, não lembro lá, não sou penalista, mas eles não admitem mais o crime de falsidade ideológica para a declaração de pobreza impugnada e acolhida pelo juiz. Esse é o ponto, Fábio. Né? O cara chega lá e fala, olha, o cara tem BMW, o cara mora em bairro chique, condomínio fechado, né? O cara anda de sinais exteriores de riqueza, fica ostentando no Facebook, no Instagram, e pede justiça gratuita, né? Aí você vai lá impugna, o juiz acolhe, nós temos que fazer uma análise conglobada, né? O civil tem hora que ele entra no penal, o penal tem hora que ele precisa do civil, não é? Ah, eu sou juiz civil. Perfeito, não, você não precisa fazer nada não, juiz civil. Você só manda tirar a cópia e manda para o MP. O pau quebra lá para o MP, ele que decida, ele é o titular da ação penal. Né? Mas o seu dever funcional, senão você, juiz, vai estar prevaricando, o juiz está prevaricando. Né? Ele tem que mandar tirar cópias. Só que aí veio o STJ, Fábio. É isso que eu queria ver, que vocês trocaram uma ideia lá com o professor de penal, como é que está o estado atual da como é que chama esse crime que eu falei? Esqueci. Falsidade ideológica. Por causa da declaração de pobreza, né? Então, vou perguntar para o Antônio Ricardo. Pergunta, porque é escandaloso. Para mim, isso é um escândalo. O STJ fala. Sabe por que eles fizeram isso? É um ativismo preocupado com o número de processos. Eles devem ter tido alguma reunião e falaram assim, olha, tá tendo caso pra caramba Mas é porque banalizou, né? Tá banalizada essa questão. Então, você ia ter ali um monte de processos por falsidade ideológica. Um monte. Pensa o tanto. Né? Então, eu acho que eles foram meio pragmáticos, né? Para reduzir o número de serviços, volume, né? E tal, não sei. Mas, o que foi um mistério, foi. Né? O Brasil é cheio de mistérios públicos, né? Cheio. Esse foi mais um. Mais um para conta. Ai. Vocês têm sorte que eu não sou professor de penal, que eu ia ser o mais sarcástico do planeta. Que o direito penal, para mim, tem cada uma que eu falo, não dá, isso não é sério, né? O direito penal tem umas coisas, ele é forte pro rico, ele é forte pro pobre e fraco pro rico, né? Ele é incrível, é 2 pesos, 2 medidas, às vezes é 3 pesos, 4 pesos, 10 pesos. É uma coisa horrorosa. Né? O civil já é mais... 2 mais 2 é 4 mesmo, né? Então eu prefiro mais o civil por causa disso. Eu tenho muita dificuldade de lidar com má fé, com esse duplo escarpado hermenêutico. Eu acho isso meio... Não sei se é racionalidade, que essa porcaria que é.
Mas, enfim, eu fico meio revoltado quando eu vejo essas invencionistas, né? Então, às vezes você estuda, você lê livro, né, e tal. Pra quê? Pra chegar um louco lá que tem o poder de dar canetada e falar, não, não é assim. Ué, as palavras têm sentidos, significados, significantes, significados possíveis. Eu não posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Eu não posso chegar e falar isso aqui é um rinoceronte, é um rinoceronte de estimação. São celular, não é? Então as palavras têm sentidos possíveis, né? Enfim, sei lá. Devaguei, né, agora. Voltamos. Mas legal. É por aí mesmo. Outra aqui, ó. Vocês vão ver. Não sei se vão ter. Não, vocês não têm nos direitos reais agora, não, né? Mas construção no terreno, né? Plantação, ele é presumida feita pelo proprietário, né? Mas presunção relativa, está lá no. Repara, tá tudo no código, ó, essas presunções. Pus aqui os artigos, ó. Artigo 99 do Código de Processo, é do CPC, tá? CPC, fala da presunção. Essa aqui da plantação, presumida que é feita pelo proprietário, está no Código Civil, CC, né? Essa aqui é muito interessante. Você já deve ter reparado, acho que até a faculdade tem isso, né? Muitas instituições. Fábio, o seu microfone está ligado. Imagina. Olha só. Trato sucessivo, né? Igual mensalidades, financiamentos, né? Qualquer uma que seja de trato sucessivo, né? Que protrai no tempo, né? Vence mês a mês. A presunção aí é o seguinte, que você pagou a última, presumo que você pagou as anteriores, todas. Se eu paguei em outubro, presumo que eu paguei setembro, agosto, julho, junho, né? Maio, abril, enfim. Então, é uma presunção relativa, né? De pagamento, né? Pagamento da última parcela, presumo de pagamento das anteriores. Aí, o que acontece? Voltando aqui. Eles colocam lá, começa a reparar, se você tiver aí carnês, boleto da faculdade, essas coisas, pode reparar. Eles vão colocar assim, ó, o pagamento desta não ilide o pagamento das anteriores. Eles colocam, pode reparar. Né? Então, a questão seria muito fácil, né? Eu pago, deixei de pagar agosto, deixei de pagar setembro, vou lá e pago outubro e tenho a presunção a meu favor de que eu paguei todos os demais. Então, por isso que eles colocam essa cláusula aí de falando, olha, o pagamento desta não ilide o pagamento das anteriores. Né? Então, não gera presunção, é isso que eles estão querendo dizer. E outra que vocês estudam lá, né, no segundo período, né, a comoriência, né? A comoriência é quando você tem um evento catastrófico, em que duas pessoas com vínculo afetivo entre elas, quando duas pessoas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo. E que não é possível você aferir quem morreu primeiro. Se você não puder aferir quem morreu primeiro, presume-se que elas morreram ao mesmo tempo. Presume-se que elas morreram ao mesmo tempo. Está no artigo 8º do Código Civil. Né? É o que a gente chama de comoriência. Então, lá, teve uma batida de carro lá. Né? Uma morreu na hora, uma pessoa. E a outra foi levada para o hospital e morreu no caminho. Ou morreu no hospital. Não houve comoriência. Né? Esse que morreu no caminho, morreu depois. Agora, não, chegou lá o resgate. Chegou lá, já estava todo mundo morto. Então não dá para aferir quem morreu antes e quem morreu depois. Para efeitos sucessórios, né? Justamente por isso, a comoriência tem essa utilidade por efeitos sucessórios. Né? Então, não é possível aferir, presume então que eles morreram ao mesmo tempo. E tem utilidades práticas muito grandes, né? A comoriência. Né? Em direito sucessório. Imagine o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo. Meio da minha esposa. Imagine que eu tenho um filho pequeno. Imagine que eu não tivesse filho. Tivesse uma batida de carro. Se eu e ela morremos ao mesmo tempo, deu comoriência, o meu patrimônio vai para meus pais, o patrimônio dela vai para os pais dela. Se fosse na comoriência. Que presumo que morreu ao mesmo tempo. Né? Agora, se nessa batida de carro eu morri primeiro e ela morreu no trânsito, no curso lá, indo para o hospital. Imaginou? Então, a partir do momento que eu morri, ela é minha herdeira.
os meus bens foram para ela. 20 minutos depois ela morreu, indo para o hospital. Só que o meu patrimônio tinha transmitido para ela, e depois foi tudo para os pais dela, quando ela morreu. Olha o efeito sucessório. E meus pais ficaram sem nada. Se nós tivéssemos morrido ao mesmo tempo, meu pai ia receber a minha herança e os pais dela iam receber a herança dela. Agora, como eu morri primeiro, a minha herança foi para ela, que ela que é minha herdeira. Né? Marido e mulher. Primeiro grau, são lá sucessões, primeiro grau é marido e mulher, né? O cônjuge, né, é primeiro grau, e os filhos, primeiro grau. Segundo grau, os pais, né? Enfim, vocês vão ver isso. Agora, outro exemplo. Ela morreu na hora, e depois eu morri indo pro hospital. Ou morri 2 dias depois, internado, fiquei lá entubado, morri 2 dias depois. Quando ela morreu, os bens dela vieram para mim. Eu morri 2 dias depois, então os bens dela que já eram meus, tinham sido transmitidos para mim na hora. E os meus foram tudo pro meu pai e pra minha mãe. Então muda tudo o rumo da sucessão. Né? Você vai para lá, você vai para cá, né? Ou você vai dividir. Enfim, por isso que eles criaram essa regra da presunção. Se você não puder aferir quem morreu primeiro, então presumo que eles morreram ao mesmo tempo. Para dar essa liga, né? Nas sucessões. Ok? E olha só, meus amigos, suspeição do juiz. Olha que beleza, suspeição do juiz. A suspeição é o seguinte, suspeição é o juiz amigo ou inimigo de uma das partes ou dos advogados. Né? Eu estava vendo, deixa eu confessar para vocês, tem 2 juízes aqui em Uberaba que, nossa, eles dão muito problema. Muito problema. O sonho da gente é que as nossas ações não caiam para esses 2 juízes. Não vou falar mais nada. Vamos deixar no ar. Né? Aí eu estava conversando com uma amiga minha, trabalha até na justiça, ela falou que teve um advogado lá que criou um incidente tão grande. O advogado e o juiz quase chegaram na vida de fato. Quase chegaram a trocar soco um com o outro. Mas sabe o que aconteceu? Eles criaram então uma inimizade tão grande que o juiz, quando vê que o processo é daquele advogado, o juiz já fala o seguinte: me dou por suspeito. Ele precisa nem justificar, ele põe assim, foro íntimo. Questão de foro íntimo. Ele não precisa nem justificar. Sabe o que esse advogado falou? Ele falou assim: essa briga que eu tive com esse juiz foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque agora o próprio juiz já se dá por suspeito de cara, meus processos nunca vão para ele. Nunca vão. Ele vai sempre substituto, que ele se dá por suspeito, e ele conseguiu paz na vida dele. Então, o cara me contou isso, falou assim: nossa, é porque isso vai muito contra meus princípios. Eu sou muito pacífico. Que tem juiz que dá vontade de você falar assim: eu vou criar uma treta aqui para ver se, né? Para ver se esse juiz se dá por suspeito, para nunca mais ter que ir para aquela vara, dá vontade. Tem uns aí que, nossa, quando cai para lá eu já vou preparando o recurso. Tem juiz aqui que quando cai o processo para a vara, eu já vi até o cliente, falou: ó, lembra que eu te falei que tinha um juiz assim, assim, assim? Pois é, vai ser o dia de azar, caiu para ele. Então, eu já alerto os clientes e já vou preparando o recurso. Eu vou preparando tudo que é de pior. Eu preparo. Porque tem juiz que parou no tempo. Tem juiz que faz o seguinte: eles leem muito, estudam muito para passar no concurso, que é muito difícil. Depois que passa, eles aposentam a biblioteca. Aposentam. Não leem mais. É uma coisa horrorosa. Então tem. É porque eu não posso citar nomes, né? Que é antiético. Mas um dia, se a gente sentar num bar aí, trocar uma ideia, né, se for possível, a gente fazer isso, né, a gente for conversar informalmente, aí às vezes eu conto para vocês quem são, daqui uns dias vocês serão advogados, né, para vocês tomarem cuidado. Mas enfim, vamos manter o decoro, né? Meus amigos, vocês vão se lembrar de mim. Vocês vão se lembrar. Daqui 2 anos vocês serão advogados. 2 anos é, ó, do jeito que tá passando rápido, meu amigo, 2 anos não é nada. Nada. Né? Enfim, vocês podem prestar o AB antes de formar ainda, ó. Ó, que beleza, né?
Eu, na minha época, eu sou das antigas, né? Eu tenho 40 anos, então, na minha época, eu tinha que formar antes de prestar, né? Primeiro formava, depois que prestava. Mas, enfim, a suspeição é muito interessante. Teve um caso aqui de Uberaba, deixa eu contar para vocês. Um advogado famoso aqui, acho que vocês vão conhecer, mas eu não posso citar nome. Esse advogado tinha ido com o juiz para o Pantanal. Quando o Pantanal existia, não existe ainda, né? Ainda sobrou de alguma coisa deles, né? Então, o advogado foi com o juiz para o Pantanal, pescaram lá um monte de peixe e postaram nas redes sociais. O advogado, o juiz e mais umas 2 pessoas lá. Que eu acho que não era da área jurídica. Postaram foto lá, tirando foto de peixe, né, lá no Pantanal, não sei o que, e pá. Aí, teve um outro advogado que viu aquilo e deu print na tela. Salvou lá as fotos, sei lá o que ele fez. E o caso dele era justamente o advogado, amigo do juiz, da pescaria lá, do Pantanal, e perante aquele juiz. Né? Então, imagina, o juiz chama, sei lá, vou chutar um nome aqui, Astolfo, falou um nome bem nada a ver, né? Que não existe, que não temos juiz com esse nome. E o advogado chamava Asdrubal. Então, aquele advogado, né, viu lá que o processo dele era para o juiz Astolfo e o advogado da parte contrária, o advogado Asdrubal, né? Então, ele foi lá e falou, opa, criou um incidente, suscitou um incidente de suspeição e juntou as fotos do Pantanal. Quando você entra com um incidente desse, suspeição, impedimento, é o mesmo procedimento. Vai para o juiz. Você está colocando em xeque a parcialidade do juiz. Ok? Então vai para ele. E ele, se ele der razão no incidente, né, a quem suscitou o incidente, ele vai se dar por suspeito e declina e manda para o juiz substituto. Ok, aí tudo bem. A questão é, se ele não concordar, se o juiz não concorda com a suspeição, o incidente de suspeição, ele deve fazer a justificativa por escrito, e juntar documentos. Juntando documentos, ele tem que mandar para o tribunal. E nisso o processo está parado, o processo está suspenso. Existem suspeição e impedimento, suspendem o processo. Certo? Então ele discordou, ele acha que ele não é suspeito. Então ele justifica porque ele acha que ele não é suspeito, junta provas e manda para o tribunal. O tribunal que vai decidir. É o tribunal, não é ele o juiz que decide. Aí que tá. Se o juiz entender, ou se o tribunal entender, que o juiz tem razão, arquiva feito e segue o jogo. Né? Sem prejuízo do advogado ser condenado por litigância de má-fé por ter criado, às vezes, um incidente manifestamente protelatório, um incidente sem fundamento. Ok? O advogado ainda pode ser condenado por litigância de má-fé. Tá? Agora, e se o advogado tiver razão? Se aquele juiz for suspeito mesmo? Aí o juiz vai ser afastado daquele processo, ou seja, vai ser encaminhado para o juiz substituto. E aquele juiz que tinha que ter declinado do processo, ele próprio tinha que ter dado por suspeito. E não mediante provocação. Ele próprio tinha que ter falado, opa, esse é meu amigo. Ou não, esse é meu inimigo, ou no outro caso que eu te contei. Então, estou declinando e manda para o juiz substituto. Que é o princípio da imparcialidade que está em jogo aqui, meu amigo. Imparcialidade. Então, se o tribunal falar, olha, o juiz errou, o juiz tinha que ter declinado, não declinou. Então, o juiz vai ser condenado a pagamento de custas do processo. Custa de retardamento. Só que eu nunca vi como isso acontece. Só fala no CPC que o juiz é condenado a pagamento de custas e, é óbvio, ele é afastado do processo. Sem prejuízo também dele tomar um processo na corregedoria. Você viu o novo ministro Supremo falar isso? O Cássio lá, não sei o quê. Né? Cássio Marques, né? Tem 35 processos no CNJ. Sim, eu não sei quem ele é, não sei se ele é bom ou ruim, mas diz que ele tem mestrado, doutorado, ele veio da advocacia, foi nomeado desembargador pela Dilma, né, desembargador federal, pelo 5º Constitucional, e agora foi nomeado pelo Bolsonaro como juiz do Supremo. Mas ele tem 35 processos administrativos.
Meu amigo, isso para mim não é pouco, não. Isso para mim é muito processo. Vou tomar 35 processos administrativos, meu Deus. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o Senado tem o poder de barrar, né? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Não vai. Ele tem nada nesse Senado. Mas, enfim, meus amigos. Esse caso que eu te contei, do Asdrubal e do Astolfo, o juiz Astolfo foi muito esperto. Ele falou o seguinte, ele juntou 10 sentenças. 10 sentenças. Em que ele julgou improcedentes os pedidos do Asdrubal, do amigo dele da pescaria, do amigo dele do Pantanal. Juntou 10 sentenças. E discordou, né? Não, nós somos amigos, ok, negócios à parte. Eu sei separar as coisas. Mandou para o tribunal deu razão para o juiz. Falou, realmente, ué, mas o senhor me trouxe aqui por amostragem 10 sentenças que o senhor julgou contra o seu amigo, então é um sinal que o senhor sabe diferenciar as coisas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na suspeição, que é amizade e inimizade, a presunção de parcialidade é relativa. Admite prova em contrário. Então, se você suscita um incidente desse, você vai ter que demonstrar por que você está suscitando um incidente, alegando a parcialidade ou a imparcialidade. Ou a suspeição por amizade ou a suspeição por inimizade. Então, naquele caso, aquele cara da inimizade, nós já chegamos a via de fato. Lavrou um boletim de ocorrência, eu estou processando ele lá, e ele está me processando, não está processando o outro. Ok. É fácil de provar. Né? Esse outro aí da amizade, né? Mostra os caras lá tomando chopp, pinga, saindo para passeio de moto, né? Eu já vi eles passeando de moto, uns caras, uns harleiros aí, uns caras que andam de BMW, com as 1.200, com as escantonas, né? Uns caras que gostam disso. Jogar tênis, tem um condomínio aqui, você vê o juiz lá, você vê do muro. Os caras não se preocupam com a segurança deles, não. Dá para ver do muro. Que lá, não é muro, é cerca. Uma grade, né? O Dama 2 ali é uma grade. Você vê o juiz lá jogando. O juiz com o advogado jogando. Você chega lá, para o carro, tira foto. Né? Enfim, no Dama 2 tem muro e grades. E as grades expõem as casas, expõem a quadra de tênis inteira. Repara, quando você estiver indo lá. No Dama 1, não. O Dama 1 é mais fechado. É bem difícil esse flagra. Não sei que você entra dentro, né? Dentro do condomínio para ver. Mas, enfim, divagações. Você tem que, então, trazer um mínimo de laço probatório para pôr em xeque a parcialidade do juiz, por suspeição. Né? E você instaura nesse incidente, você joga o ônus da prova para o juiz. Para o juiz falar que ele não é parcial. Desculpa, que ele não é parcial, ele é imparcial. Que apesar de amigo, apesar de inimigo, ele sabe separar as coisas. Por exemplo, olha, nesse caso aí, eu sou inimigo do advogado. Imagina, o juiz fala, eu sou inimigo do advogado, nós tínhamos já visto de fato, eu estou processando ele, está em processação. Mas olha, eu tenho aqui alguns casos que eu julguei a favor dele. Tem sentenças aqui que ele é o advogado e a ação foi julgada procedente. Sem separar as coisas. Ou nesse outro do Pantanal que eu te falei, né? O juiz soube separar as coisas e julgou a ação improcedente contra o amigo. Apesar de amigos, tomou chumbo, né, do juiz. Então, é bem interessante esses casos, né? Então, o que eu quero que você mentalize é o seguinte, se for impedimento, a presunção é absoluta de parcialidade. Não cabe prova em contrário. Não cabe. Aquilo que o Gilmar Mendes fez no Supremo Tribunal Federal foi absurdo. Absurdo. É para ferrar o professor de processo, né? Agora, se fosse suspeição, né, amizade, inimizade, então cabe prova em contrário. O juiz ele pode demonstrar que ele sabe separar as coisas, apesar de ser amigo, apesar de ser inimigo, ele sabe separar as coisas, sabe ser profissional, né? Então, são pontos então, que você tem que mentalizar. E presunção legal, né? Isso que eu estou te falando é presunção legal, é a lei que está dizendo, é a lei que diz, né? Então, o que você precisa mentalizar, então, é que se for absoluta, não cabe prova em contrário. E o nosso contexto é esse, prova. Então, prova. Né? E se for relativa, então admite prova em contrário. Ok? Então é bem interessante. Mentaliza isso.
Bom, o próximo tema é um dos melhores temas também, bem interessantes. É a chamada produção antecipada de provas, né? A produção antecipada de provas, também, no novo CPC, ela está lá no artigo 381, mas ela recebe um nome também muito interessante, que é ação, deixa eu mudar aqui o esquema, ação probatória autônoma. Significa o seguinte, meus amigos, significa que as partes, elas têm o direito de propor uma ação no judiciário apenas com o propósito de produzir provas. Apenas para isso. Só para produzir provas. Esse primeiro inciso aí, que vocês estão vendo, é um dos que mais ocorre. É o que a gente chama de ação probatória autônoma fundada em urgência. Urgência. Por quê? Nós temos situações da vida em que a prova pode se perder. Uma testemunha, por exemplo, está gravemente enferma, está em idade avançada, né? Idade avançada por presunção que mais ocorre, né? É que as pessoas percam a vitalidade, né? Inclusive de memória, né? Então é o que mais acontece. Tanto é que quando a gente vê uma pessoa de 90 anos, 100 anos, conversando normalmente, a gente fala, nossa, ele está muito lúcido, né? Não é? Senso comum, né? A gente fala, usa esse tipo de expressão. Ou então fala assim, você quer às vezes com força de argumentação, você fala, não, tá mais lúcido que nós dois juntos. Né? Então, idade avançada ou doença, né? Às vezes se for doença degenerativa, então pode haver um risco de perda daquela prova. Né? Então, te autoriza você a propor uma produção de provas de forma antecipada. Ou uma ação probatória para a produção antecipada de provas. Aqui, nesse primeiro inciso, é fundado em urgência. Há um risco de perda da prova. Um outro exemplo que é bastante interessante, por exemplo, você precisa fazer uma perícia, mas há um risco iminente do prédio cair. Né? Então, risco de ruína. Ok. Então, você pode propor, então, uma ação probatória, em que você vai pedir, em caráter de urgência, então, a realização da perícia. Né? Porque a grande questão que se coloca é a seguinte, ó, deixa eu voltar naquele esquema lá, que vocês viram lá na outra aula, porque ó, a fase probatória está aqui. Ó. Nós vimos a fase instrutória, petição inicial, né, admissibilidade da petição inicial, depois citação do réu, audiência, mediação e conciliação, defesa. Tudo aqui é fase postulatória. Depois nós vimos a fase organizatória, certo? E agora nós estamos estudando a fase probatória. Então, esse desenvolver aqui, né? Esse desenvolvimento. De sair daqui, depois ir para cá, depois ir para cá, isso aqui leva tempo, meu amigo. Isso leva anos, às vezes, dependendo do caso. Né? Eu tenho um caso lá ambiental que a perícia, para realizar a perícia, levou 12 anos. 12 anos. É muito tempo. Às vezes pode acontecer de perecimento. Né? Quando for fazer a perícia, não tem mais o que fazer. Já sucumbiu, né? Imagina esse caso da marca de borracha que eu te falei no chão. Você tem que fazer uma perícia antecipada. É que meu sócio vai pedir uma perícia particular com um amigo dele, né? Então, a marca de borracha, conforme a chuva, conforme outros carros forem passando, ou não, vai recapear a rua, você perde a marca de borracha, e logo você vai perder aquele meio de prova, não é verdade? Então, a grande questão, quando você fala uma produção antecipada de provas, olha o nome, produção antecipada. Você quer produzir essa prova, ou no início da fase probatória, ou até antes. Olha aqui, ó, a seta, ó, o que eu estou fazendo, ó. É antes. Antes de você propor uma ação. Nesta fase, a fase postulatória, aqui, né? Não importa, ou na fase organizatória.
A questão tem que ser antes da fase probatória. Porque não há tempo hábil ou há um risco de perda da prova se tivermos que esperar chegar nessa fase probatória. Ok? Então, essa é uma modalidade interessante, né, meus amigos? A produção antecipada de prova, quando haja um fundado receio de que venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, né? Então, esse é um dos propósitos aqui, né? Agora, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Eu vou só te dar a ideia. Pelo adiantar da hora, já são 8h30 no meu relógio, eu vou encerrar, mas eu vou te dar a ideia, e a gente vai continuar lá na aula que vem, na segunda-feira. Olha só, essas outras duas modalidades, elas são muito interessantes para você meio que sentir a ação. Imagina o seguinte, você está meio que no escuro, você não sabe se aquela sua ação é viável ou não é. Você não sabe se aquele direito seu é forte ou é fraco. Às vezes acontece isso. Os honorários advocatícios. Olha aí, Fábio, você tinha me perguntado. Interessante. Quem perde, paga. São os chamados ônus sucumbenciais. Imagina o seguinte, presta atenção nesse exemplo. Eu propus uma ação contra o Fábio. Pedi lá R$1 milhão. O juiz condenou o Fábio a me pagar 100 mil. 100 mil. Captou? Eu ganhei 100. O Fábio ganhou 900. Eu perdi 900. Eu pedi 1 milhão. E eu obtive só 100. Perceba. Hoje, os honorários advocatícios são partilhados. Porque antes era só na perspectiva de quem pedisse. Eu que sou o autor, eu pedi a ação, então meu advogado conseguiu condenação do Fábio de 100 mil, beleza, 10%. Né? O Fábio vai ter que pagar 100 mil para mim e 10% para o advogado. 10 mil para o advogado. Não, foi 20%. Então 20 mil para o advogado. Perfeito? Agora é o seguinte, meus amigos. Deu 20% de honorários. Beleza, o Fábio vai ter que pagar 100 mil, 20% para o meu advogado. Ok. Só que o advogado do Fábio ganhou 900. A condenação foi em 20%. Eu, sua parte contrária, vou ter que pagar 20% de 900 mil para o advogado do Fábio. O advogado do Fábio tá rindo daqui, ó. Porque 20% de 900 mil dá 180 mil reais. Eu vou ter que pagar para o advogado dele. Quem perde, paga. Guarda essa regra. Então, se eu pedir 1 milhão e receber 100, eu perdi 900. Ficou bom, diz que esse código é um código da advocacia. É um código da advocacia. Então, você vai ganhar honorários, seja tanto pelo autor ou pelo réu. É bem interessante. É bem interessante. E isso aí foi para quebrar um pouco aqueles pedidos exagerados. Exato. Exatamente. Astronômicos, né? Aquelas ações, demandas, não vou dizer aventureiras, frívola, né? Demanda frívola. Coloca um valor lá em cima. Sem pé nem cabeça. É isso. Se der, deu, né? Se ganhar, ganhou. É o que eu chamei de fishing expedition. É uma expedição de pescaria que o cara tá fazendo. Se pescar um peixão, ok. Se pescar um peixe menor, tudo bem, é o que ele quer. Né? Jogar verde para colher maduro, né? Vai que cola. O Brasil gosta muito disso, vai que cola. Isso, exatamente. Não é? O blefe. É blefe. É para acabar com esses blefes. E sabe qual foi o problema também? Outro ponto? Eles jogaram essa regra para... Beleza, Janaína. Eles criaram essa regra também lá para a Justiça do Trabalho. Essa mesmíssima regra. Então, direto você está vendo assim, olha, o cara entrou com uma reclamação trabalhista e saiu devendo 17 mil. Eu tive uma notícia dessa. O cara entrou com uma reclamação trabalhista e saiu devendo 17. Pô,
Aí lá, o que eles estão fazendo agora? Tipo, ele tem uma perspectiva de um valor de uma ação, por exemplo, de 700 mil. Só que ele não entra com um pedido de 700, ele entra com um pedido de 250 e deixa aí para perícia. Que aí é um valor mais, mais consistente, né, digamos assim. Aí que tá aqui essa lógica, Fábio. E aí? Eu não sei quais são as provas. Então eu vou entrar com uma ação probatória autônoma. Vou coletar as provas primeiro. Ó. Vamos chegar a um denominador comum. Para ver que tipo de prova nós temos. Por exemplo, olha, você vai entrar com ação contra o banco? Beleza, cadê o contrato? Você contra o banco. Ah, não tem. Então vou entrar com uma ação de exibição de documento. Uma ação probatória de exibição de documento. Exibe o contrato. Ok? Tá faltando mais algum documento? Tá, vamos pedir para exibir. Ok? Exibiu. A gente vai ler o contrato e fala, rapaz, não dá para você pedir isso tudo, não. Né? Então, você busca, por meio da ação probatória, desvendar fatos. Para também averiguar a viabilidade da ação. Eu tenho alguns exemplos maravilhosos para contar para vocês, mas com o adiantar da hora, eu também tenho que dar aula para o 6º período, eu vou ter que encerrar. Então, ó, eu vou jogar essa para vocês pensarem. Entendeu? Matutem aí. Porque é possível o uso estratégico dessa ação probatória autônoma que eu estou te falando para evitar essas condenações. Né? Por exemplo, a primeira ação que eu fiz, assim que entrou em vigor no CPC, foi uma dessas. O meu irmão, ele tinha passado no concurso da Caixa, e aí eu não sabia a posição que ele estava, a Caixa não divulgou. Eu não sabia qual era o efetivo que estava precisando aqui. Ele ficou fora do número de vagas, né? Mas eu sabia que tinha vários estagiários que estavam sendo colocados ali como suprindo, né? Funcionários, né? Colocando estagiários, terceirizados, contratações ilícitas, né? Enfim, sendo que devia ser concursado. Aí eu precisava saber, por exemplo, olha, se eram 20 vagas, meu irmão estava em 10º, né? Queria saber, chamaram quantos? Se chamaram, qual foi a ordem que foi respeitada? Porque se chamaram o cara lá que era o 13º, meu irmão estava em 10º, aí o tipo de ação já era outro, já podia ter salário. O salário que ele deixou de receber, eu ia pedir. Não é? Agora não. Ele chamaram 4, mas tem 10 vagas. Então ele tem o direito de ser apenas nomeado. Nomeado. Né? Então, conforme o que a Caixa fosse me responder, e eles não tinham disponibilizado essas informações, né, eu precisava de documentos. Precisava saber qual era o número de vagas mesmo, cargos vagos, melhor dizendo, né? E era a real necessidade da região aqui, Uberaba e Uberlândia, é a mesma região, né? Qual a real necessidade aqui, quantos funcionários precisavam, quantos tinham sido aposentados, eu não sabia esses dados, eu não tinha. Então eu entrei com ação probatória autônoma para pedir para a Caixa exibir esses tipos de informações. Depois que a Caixa exibiu, eu falei, opa, não dá para, vou ter que pedir só a nomeação, só para nomear, né? Então, eu não sabia o que pedir. Então era bem interessante você ter essa possibilidade, essa prerrogativa, tá bom? E segunda